Graça e paz. Eu quero deixar aqui uma palavra de Deus em Jeremias 17. Eu tenho certeza que você vai nesta noite entender o plano de Deus na sua vida. Aqui diz em Jeremias capítulo 17, versículo 4 em diante. Ou melhor, versículo 5. Diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o coração do Senhor. Então aqui está dizendo que maldito o homem que confia no homem, quer dizer, confia em si mesmo, e faz da carne o seu braço e aparta o coração do Senhor. Porque será como a tamangueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos dos desertos, na terra salgada e inabitável. Mas bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar o seu fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem os conhecerá? Então aqui diz de uma forma muito clara: os olhos de Deus, eles estão sobre todos os caminhos do homem. Não adianta a gente querer correr, porque os olhos do Senhor estão sobre todos os caminhos e não se esconde perante a face de Deus. O homem não consegue se esconder diante da face de Deus de hipótese alguma. Mas aqui a Bíblia fala que bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, mas maldito é aquele que confia na força do seu braço. Maldito é aquele que confia na força do seu braço. Maldito o homem que confia em si mesmo, na sua capacidade, no seu poder aquisitivo. Muitas pessoas interpretam esse texto errado, diz que é maldito o homem que confia em outro homem. É impossível isso. Porque querendo ou não, todos nós somos obrigados a confiar nas pessoas. Nós não somos malditos porque confiamos nas pessoas, nós somos malditos quando confiamos na força do nosso braço. Senão, seria impossível você andar no ônibus, por exemplo. Você está confiando no motorista, abaixo de Deus, você está confiando nele. A mulher casa com um homem, querendo ou não, ela está confiando naquele homem. Você vai comer no restaurante, você sabe lá que o cara vai botar na sua comida, você está confiando nele. Você não é maldito porque você confia no homem, no ser humano. A Bíblia fala que melhor é confiar em Deus do que nos homens, mas não que você não deva confiar nos homens, mas que você não deva sim confiar na sua força, no seu braço. É você não confiar na sua capacidade. Que nós não somos nada, nós não somos ninguém diante do poder de Deus. Porque a Bíblia fala que o homem, ele já nasce em pecado. A Bíblia diz no Evangelho de Marcos, presta atenção nisso, que o homem, ele tem dentro de si, na sua natureza, 13 tipos de pecados. Você imagina só, se o homem tem esses 13 tipos de pecado, como um homem desse pode confiar em si mesmo? Então a Bíblia diz assim, porque do interior do coração dos homens sai, conta comigo, maus pensamentos, adultério, prostituição, homicídio, furtos, avareza, maldades, engano, dissoluções, inveja, blasfêmia, soberba e loucura. Então, como que uma pessoa
que tem no coração esses 13 tipos de pecado, eles podem querer fazer e viver a sua própria justiça. Para isso, amado, nós precisamos de ter o conhecimento do perfeito sacrifício de Cristo, que começou no seu batismo e encerrou com sua morte na cruz, para nos limpar de todo pecado. Que o crente não pode ter pecado no coração, porque se o crente ainda tem pecado no coração, Deus não pode habitar nele. O salmista fala lá, no Salmo 119, verso 11, eu escondi a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Então, quando nós escondemos a palavra de Deus no coração, nós não vivemos no pecado. Salmo 119, verso 11 diz isso. Esconder a palavra no coração. Jesus diz lá no Evangelho de João 14, verso 26, que aquele que me ama, o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele uma morada. Como Deus vai fazer morada no coração de um homem se tem esses 13 tipos de pecado? Então é óbvio que primeiro Deus, ele limpa a casa, ele limpa o seu coração, porque o homem sem Jesus, ele tem maus pensamentos, adultério, prostituição, homicídio, tudo no seu coração, furto, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba e loucura. Mas quando você passa a andar no Espírito, quando você começa a andar guiado pela palavra de Deus, ocupando a sua mente com as coisas de Deus, a Bíblia fala, nenhuma condenação há para aqueles que estão com Cristo Jesus, mas que não olha só para a sua carne. Porque se você olhar para a sua carne é complicado, mas que você ande no Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus já te livrou da lei do pecado e da morte. Então, como nós podemos viver com esses 13 tipos de pecado e querer entrar no céu? Como nós podemos entrar com maus pensamentos? Como nós podemos entrar em adultério, em prostituição, em homicídio? Amados, não se engane. O que faz pensar de você que vai entrar no céu em pecado se o próprio Satanás foi expulso do céu por causa do pecado? O próprio Satanás, ele foi expulso do céu por causa do pecado. E está lá em Hebreus capítulo 2. Eu quero que você leia lá. Em Hebreus capítulo 2, diz assim, portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nós nos desviamos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos, olha bem, amado, para uma tão grande salvação? Como se eu não atentar para essa salvação que Deus está me dando, que é Cristo? Cristo batizado, Cristo crucificado. Como eu vou poder entrar no céu se o próprio Satanás, com um terço de anjo, foi expulso do céu? Porque no coração de Satanás começou a vir maus pensamentos, começou a vir adultério, prostituição, avareza, homicídio, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba e loucura. Porque Satanás, ele começou a ficar soberbo, porque ele era um querubim. Ele começou a cometer loucura de querer ser semelhante ao Altíssimo. Ele começou a blasfemar, querendo ser mais do que Deus. Ele começou a alimentar a maldade no seu coração. Ele começou a adulterar quando ele desviou a fé de Deus, em Deus, e começou a olhar somente para si, achando que ele era o tal, né? E aí nós podemos ver que ele foi varrido do céu.
Por isso que a palavra de Deus nos diz que maldito é o homem que confia na força do seu braço. E ele foi julgado por terra. Ele queria sentar num trono e ser semelhante ao Altíssimo. Essa honra Deus não lhe deu, mas deu a todos aqueles que recebem Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Porque você passa a confiar mais em Deus. Como Davi disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal nenhum, porque eu tenho certeza que Deus está comigo. Isso é uma expressão de fé extraordinária. De você saber que mesmo você passando em meio ao caos, Deus está no controle. Que você vai vencer. Você é o vencedor. Mas para isso você precisa de se livrar desses pecados que está armazenado no seu coração. Por isso que você ainda se julga um pecador, porque você não crê na obra perfeita. Que a Bíblia fala que Cristo nos justificou, e justificado pela fé, nós temos essa paz com Deus. Eu, antes de eu conhecer a justiça de Deus, eu ia para a igreja, mas voltava para casa, arrasado, porque eu me sentia em conflito com os pecados. Mas quando eu conheci o Evangelho da justiça de Deus, através da água e do Espírito, aí sim, o meu entendimento foi aberto, a minha mente ampliou para que eu compreenda nas Escrituras que a lei do sacrifício do Antigo Testamento era a forma de as pessoas se livrar dos seus pecados, e a lei desse sacrifício de animais, a fé, dava à pessoa a condição de ser justo e reto como Jó. Aí eu comecei a buscar na era da graça e vi que o sacrifício de Cristo é muito superior, porque ele não só apenas tira o pecado, mas ele nos purifica a nossa consciência das obras mortas para que a gente venha servir ao Deus vivo. Lá em Hebreus 9, a partir do verso 11, Hebreus capítulo 10. Então o sacrifício de Jesus, ele te dá uma condição totalmente diferente, muito superior. Por isso que o sacerdote aparecia ministrando os mesmos sacrifícios que nunca poderia tirar pecado. E hoje as pessoas continuam oferecendo as suas orações de arrependimento, pedindo perdão todos os dias, achando que é somente pela oração. E não crê na fé, não tem a fé que Cristo já realizou a obra. Já foi feita, já foi paga. O perdão já foi lhe dado. Basta somente crer. O ladrão lá da cruz pediu perdão? Não. Aquele paralítico, quando ele foi lá para receber uma cura, ele pediu perdão? Não. Aquele homem lá do porão do templo, que estava lá 38 anos, ele pediu perdão? Não. Mas todo eles, Jesus falou, vai, não peques mais, porque já tinha dado a eles o perdão dos seus pecados. Deu para o paralítico o perdão dos seus pecados. Deu para aquela mulher que foi pega em ato de adultério o perdão e falou, vai, não peques mais. Quer dizer, nunca mais se afaste de Deus. Então eu quero deixar essa mensagem para abençoar a sua vida. Se livra desses 13 pecados que está no seu coração, que está no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 7, a partir do verso 20. Graça e paz.